Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário, edição inédita e feito em casa. Veja o que teremos nesta edição. Você vai conhecer um pouco sobre o programa Formação de Escritores da escritora, professora e mediadora de leitura, Vanessa Passos. Tem também uma entrevista especial com a Marcelina Cássio, falando sobre seu primeiro livro de poesias e dos 8 anos da revista eletrônica Lugar Artivistas, e ainda um clipoema pra lá de sertanejo. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário em Home Office. E a gente começa o programa de hoje falando sobre os benefícios da leitura e escrita nesse período de isolamento social. Pois é, apesar de muitos setores da economia retornarem às atividades, outra parcela ainda aguarda a liberação para novas etapas do plano de retomada da economia no estado. E quem nos contemplou com dicas valiosas para esse período de isolamento foi a escritora cearense, professora, mediadora de leitura e idealizadora do projeto Pintura das Palavras, Vanessa Passos. Confira! Esse período de isolamento social e da quarentena, ele tem nos deixado cada vez mais ansiosos, em conflito, e eu sei que muitas vezes é complicado estar acompanhando todas essas notícias, todas essas mudanças, mas como escritora eu posso dizer o quanto a literatura, a escrita e a leitura têm me ajudado a superar esse momento, a passar por esse momento de forma mais leve, e colocando no papel aquilo que tem sido vital para mim. Por essa razão, eu decidi compartilhar de forma gratuita nessa quarentena o e-book 100 exercícios de escrita criativa para destravar e começar a escrever. O objetivo desse e-book é ajudar com que pessoas possam iniciar essa trajetória literária e direcionar de forma que as pessoas possam aí se desafiar nesse período que tem sido tão difícil, tão intenso. E eu acredito sim que a literatura ela pode ser essa ferramenta, esse meio, essa maneira de colocar os seus sentimentos para fora, de colocar aquilo que pensa, que imagina, as suas angústias, né? A Clarice Lispector dizia que escrever é uma maldição, mas uma maldição que salva. E ela falava também que escrever, em uma das suas crônicas, que escrever é abençoar uma vida que não foi abençoada. Então, esses textos, eles também são uma forma de comunicação consigo mesmo e com o outro. Eu tenho recebido depoimentos de pessoas que já baixaram o e-book e que têm ficado muito felizes porque passaram muito tempo sem escrever, que estavam com bloqueio criativo, e com esse e-book elas puderam aí colocar os seus textos no papel. Então você que tem interesse também de baixar, até o momento já foram mais de 2.558 downloads até agora, e vai aparecer no vídeo o endereço no qual você vai poder baixar gratuitamente o e-book. Eu quero falar também de uma novidade do Pintura das Palavras, que é o programa Formação de Escritores. Eles são aulas em formato de live. Nesse período, começou nesse período da quarentena, mas o objetivo é que continue por muito tempo, porque tem sido um projeto que tem trazido escritoras e escritores, pessoas do mercado editorial, para poder conversar sobre literatura, sobre técnicas de escrita, sobre processos criativos, marketing para autores e muitos outros conteúdos importantes para quem quer escrever mais e melhor, para ajudar pessoas que estão iniciando nessa trajetória literária. Então, essas aulas em formato de lives, elas acontecem no Instagram, @Pintura das Palavras, toda segunda-feira às 8 horas. As aulas anteriores, elas já ficaram salvas no Instagram, então você pode ter acesso lá. Em julho, nós também vamos ter várias escritoras e escritores importantes falando sobre literatura. Nós vamos ter o escritor Paulo Scott,
já venceu vários prêmios literários também. Vamos ter o escritor Itamar Vieira Júnior, que venceu o Prêmio Leia com seu livro Torto Arado. E por fim, vamos ter o escritor João Anzanello Carrascosa para fechar a programação de julho. Então, eu espero você que tem interesse de saber mais sobre esse conteúdo, vai lá, é só seguir o Instagram, @Pintura das Palavras, e ter acesso a essas aulas em formato de live. Elas acontecem ao vivo, sempre nas segundas-feiras às 8 da noite, e as lives anteriores você já pode ter acesso também, que estão lá salvas. Nós temos a aula que foi com a Carola Saavedra, falando sobre a construção de personagens femininas. Nós também tivemos a live com a escritora Luísa Geisler, falando sobre como estruturar bem uma história. E a live com o escritor José Almeida Júnior, falando sobre como construir um romance histórico. Então, pode acompanhar que essas lives já estão salvas lá no Instagram e eu espero você. E o lema do Pintura das Palavras é uma vida dedicada à escrita e à leitura. E tem sido realmente elas duas que têm me ajudado a passar por essa quarentena. Ótimas dicas, Vanessa. E recebemos um e-mail de Andréa Josses, da plataforma Comunix, divulgando o lançamento do livro Não Basta Ser Racista, Sejamos Antirracistas, de Rob D'Angelo. O livro é resultado de um estudo aprofundado da autora e consultora em justiça racial e social nos Estados Unidos, Robin, sobre as atividades racistas e de como cada um de nós pode refletir sobre elas. Para a obra, foram catalogadas frases como "eu não sou racista, mas..." além de palavras, sentimentos e demonstrações de que as pessoas, apesar de acharem de que não têm preconceito, no fundo, elas têm. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é a escritora Josi Siqueira. Confira a dica literária dela. Então, imagina um livro, que é de poesia erótica, lançado por 11 poetas cearenses, 11 mulheres cearenses, em primeiro lugar. Como é o caso, O Olho de Lilith. Esse livro foi organizado pela Mica Andrade, que é uma poeta maravilhosa, feminista aqui do Ceará. E ela reuniu esses nomes aqui, fiquem atentos porque você com certeza vai ouvir falar delas por um longo tempo aí, porque são de grande impacto. Ana Kalima, Argentina Castro, Ayla Andrade, Bianca Ribeiro, Jesuana Sampaio, a própria Mica Andrade, Nádia Camussa, Nina Rizzi, Sara Sintic, Suelen Lima, Vitória Régia. Então elas nos agraciam com este livro de poesia erótica. E a edição também está belíssima, foi feita pelo Selo Ferina, de curadoria da Jarid Arraes, também outra poeta maravilhosa. E está belíssimo, tem ilustrações também. Essa é a minha dica aí, para você passar seu 2020 com mais conhecimento do que está sendo produzido pelas mulheres aqui do Ceará, aqui do Brasil. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. Após o intervalo, você confere uma entrevista especial com a escritora, atriz e produtora cultural Marcelina Cássio sobre o primeiro livro de poemas dela, De Vento em Poesia. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.